Meus queridos piramideiros, depois de 2 meses eu estou trazendo para vocês o resultado do investimento que perto dele a pirâmide de Gizé não é nada. Hoje iremos diretamente ao Egito ver se já podemos sacar nossos iates, jatos e Lamborghinis do projeto com um APY tão alto que nem cabe na tela. Isso mesmo, ele nem sequer cabia na caixinha onde ficava o número do APY. Caso vocês não se lembrem, esse foi um investimento feito na Rug Farm, né? É um fork da Olympus DAO, que no dia que eu estava gravando o vídeo tinha um APY tão alto que nem sequer cabia na tela. Eles tiveram que trocar aqui por um texto. Aqui na época o APY era tão alto que nem sequer cabia, então eles trocaram para esse nice round number, né? Tipo um belo número redondo. Eu vou até mostrar aqui um trecho para vocês do vídeo. Era esse número gigantesco aqui, se não me engano, 2 octilhões% ao ano. É esse absurdo aqui mesmo, um belo número redondo. E em outra parte tinha escrito, é um número grande, confia. Bom, esse projeto é muito engraçado porque se a gente dá uma olhada aqui, tanto na documentação, quanto no Twitter, quanto no Medium, que são todas as comunicações relacionadas ao projeto, as comunicações oficiais, é tudo com muito meme, é tudo com muita zoeira. Tanto é que, por exemplo, aqui onde fica dashboard, né, na maioria dos projetos aqui está escrito dashboard. Nesse caso aqui está escrito definitely real stats, né, que seriam definitivamente status verídicos. E aqui onde está escrito my balances ficava escrito definitivamente um rendimento de esquema Ponzi. Tipo esquema pirâmide, tá ligado? Tudo aqui é bem zoeira, vocês vão ver na hora que eu mostrar a documentação aqui para vocês. Relembrando um pouquinho mais sobre o projeto que eu tinha comentado. A documentação eu achei ruim, a documentação é muito simples, é muito cópia do Olympus DAO, né? Porque isso aqui é um fork. A gente clicar aqui, ó, a gente vai abrir essa documentação aqui que conta toda a trajetória do cara e que esse era o primeiro projeto grande dele, né? Ele até comenta que ele tinha esse projeto aqui, ó, o Simple Cool Automatic Money, que abreviando fica SCAN, né? E SCAN em inglês é golpe. Então, você já vê que o cara faz todos os projetos dele baseado na zoeira. Eu acho muito engraçado a documentação e tudo que ele posta. Enfim, mas voltando aqui pro projeto, na época que eu investi, se eu não me engano, aqui ó, o preço de cada rug era $884. Então, eu investi aqui $80, mas eu comprei uma fração de rug, né? Hoje em dia, se eu investisse $80, eu compraria um monte de rug. Mas, em contrapartida, ele tinha esse APY aqui que era astronômico, né? No vídeo mesmo, até falei que eu não sabia contar acima de quintilhão, não sabia como que vinham os nomes de números, porque eu nunca tinha pegado para contar número tão grande assim. O pessoal até comentou que é octilhão o valor que tá aqui, né? Então eu vou no que a galera dos comentários falar. Por enquanto, vamos levar o comentário como certo aqui, né? Uma diferença que vocês podem notar é que naquela época a gente tinha aquele número gigantesco e agora a gente tem um APY zerado, né? Aconteceram algumas atualizações, tem várias coisas importantes que eu vou contar aqui, que tá tudo descrito aqui embaixo, que eu grifei aqui para pegar os pontos importantes, eu vou comentar com vocês. São algumas atualizações e algumas novidades que o desenvolvedor trouxe pra gente. Ele tá explicando, por exemplo, por que aqui tá parado, né? Antigamente tinha esse 5-day staking ROI aqui, né? O retorno de 5 dias. E era um retorno bem grande, né? Aqui não está escrito exatamente, mas ele ficava aqui, ó, a Ponzi Yield. Se vocês olharem aqui no cantinho, ó, a Ponzi Yield ficava aqui, ó, Some Rug Mints. Por exemplo, esse Some Rug Mints aqui é a aba de staking, né? Que seria algumas formas de você gerar tokens de golpe, basicamente. Tipo assim, então, é que... Vamos explicar o que é rug, né? Para vocês conseguirem entender toda a piada envolvida, é que tem que manjar um pouquinho de inglês aqui no caso. Mas é que rug seria tapete. Mas por que tapete? Porque tem a expressão rug pull, né? Que é você puxar o tapete, que é quando as pessoas te dão o golpe, por exemplo, de você entrar num projeto e eles sacarem toda a liquidez, roubarem todo o dinheiro do projeto. Aí, isso seria, por exemplo, uma rug pull. E o projeto, ele é basicamente todo voltado por meme, como se fosse rug pull, né? Tanto é que o projeto chama rug. E aqui em staking seria tipo um rendimento de esquema Ponzi. E aqui onde seria para você poder fazer mint, na verdade, alguns rendimentos de tapetes, né? Seria tipo, são alguns rendimentos de golpes, né? Não sei como que eu traduziria isso, né? São rug, né? Rug seria
Enfim, eu não sei como que eu traduzo isso aqui direito, eu consegui entender isso aqui em inglês, mas traduzir eu não consegui pensar numa forma fácil de entender. Mas é basicamente tipo assim, é, compre tokens golpistas, digamos assim. Eu não sei como é que eu vou explicar rug mints aqui, é um pouquinho difícil de explicar. Mas enfim, é basicamente tudo um meme nesse projeto. Eu acho, foi super divertido fazer o vídeo, inclusive, né? Não sei se vocês, não sei como é que tá o inglês de vocês, mas se vocês estão realmente dedicados a continuar aí no mundo cripto, vale muito a pena vocês aprenderem. Porque, por exemplo, aqui, como esse cara fala muita zoeira, esse artigo aqui eu gosto de traduzir e mostrar pra vocês já traduzido, porque em vez de eu ter que ficar dando a minha compreensão e tal, eu leio pra vocês e depois dou uma passada por cima do o que, que eu entendi, o que, que é quais são os pontos mais interessantes, eu grifo aqui, por exemplo. Mas nesse caso aqui é muito difícil de entender, porque quando você traduz tem muita expressão, tem muito meme no meio e acaba ficando meio conturbado. Então eu vou deixar aqui em inglês mesmo. Aí eu vou explicar pra vocês o que que é, mas aqui, como eu disse, vai continuar em inglês, né? Justamente porque, como ele escreve de uma maneira bem informal, bem na zoeira, é difícil de você entender se traduzir. Mas enfim, então o que que aconteceu, né? O que que aconteceu com todo o saldo que eu investi? Eu investi US$ 80 para mostrar para vocês, né? Eu até comentei que isso aqui seria uma coisa bem divertida, né? E que muito provavelmente meu dinheiro ia virar pó, mas será que virou? Porque eu fiquei bastante tempo investindo, né? E segundo a documentação, eles têm um backing per rug, né, que seria de US$ 1, então isso aqui está até num preço acima do que seria o mínimo. E eles tinham um rendimento gigantesco. Será que o rendimento realmente conseguiu compensar toda a queda de preço? Porque afinal caiu de US$ 800 para US$ 1,50. Mas ao mesmo tempo a gente tinha aí um APY octilionário, não sei se é essa palavra, né, mas era um APY aqui fora de base, não cabia nem na caixinha aqui, tanto é que eles colocavam esse nice round number aqui. Bom, eu vou mostrar pra vocês qual que foi o meu saldo no final, mas primeiro eu quero explicar o contexto dessas DAOs aqui. Caso vocês não lembrem, como que funciona? A DAO, ela emite os tokens pra você, ela dá a opção de você fazer mint ou bond, depende do projeto. E o que isso faz? Você vai comprar o token num valor um pouquinho mais baixo do que o mercado, só que o tesouro vai gerar esse token. Então ele é praticamente puro lucro. Ele basicamente tem esse US$ 1 que custa para poder gerar cada token, que seria o valor mínimo dele, o piso dele. Aí quando cai abaixo disso, ele queima e pega de volta aquele dólar. Então, se cair abaixo desse valor, o tesouro consegue realizar lucro simplesmente destruindo, no caso, o rug aqui, para poder pegar aquele dólar de volta. Mas é só isso, o projeto acaba aí, você está dando dinheiro pro tesouro e acabou, aí o tesouro vai ficando grande, 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 e só isso, o dinheiro fica lá? Não, como que funciona? DAO é Decentralized Autonomous Organization, uma organização descentralizada autônoma. Então, como que isso funciona? Você compra lá os seus ativos do tesouro e você vai estar capitalizando o tesouro, você está dando dinheiro na mão dele. Aí o que o tesouro faz? O tesouro vai e compra ativos e gerencia esse dinheiro para conseguir ganhar rendimento em cima. Por exemplo, a Wonderland está investindo, por exemplo, na BSGG, num jogo de metaverso. E aqui a Rug, como eu vou mostrar para vocês, ela já fez alguns investimentos. Então o dinheiro não é simplesmente para ficar parado lá para falar que o tesouro tem dinheiro. Ele é para fazer alguns investimentos. Então, o que o projeto fez? Aqui nessa atualização, né, como eu comentei para vocês, ele comenta toda a trajetória e tudo mais. E ele fala o seguinte, vou passar por isso aqui bem rapidinho, tá? Eu vou readicionar o Simple Cool Automatic Money na rede AVAX com essa funcionalidade refletindo nos holders de Rug. E não se preocupe, eu tenho snapshots, né, que são marcações, ele tem lá todas as marcações da rede de como é que tava, quem eram os holders de Scan, Rug e S-Rug de dezembro, em que ele vai lançar o airdrop e também os tokenomics quando estiver mais perto desse lançamento. E ele comentou aqui que, como a gente deve ter percebido, a Rug parou todos os bonds, né, que é quando você paga para poder comprar os tokens mais baratos do tesouro, e também parou os yields. Ele fez isso porque ele parou a emissão, tanto é que está aqui tudo zerado, e aqui não tem mais como você comprar. Se você clica aqui, ele vai abrir esse post aqui, por exemplo. E ele comentou que fez isso porque ele queimou tokens, ele comentou aqui embaixo, queimou 75 mil tokens Rug, até que eles ficassem nesse número bem interessante aqui, ó, que é de 420.069 tokens. Aí até comenta aqui na frente, ó. Sim, esse é realmente um número meme. Vocês verem, realmente o projeto é todo voltado na zoeira. Será que um projeto desse deu certo? Vamos continuar aqui. Ele queimou mais de 75 mil tokens Rug e que ainda tem mais um pouquinho por vir. Talvez algum dia a emissão possa voltar, né? Que é o esquema para você poder comprar mais barato que o valor de mercado. Mas isso seria depois de uma proposta futura
e que no tempo atual a resposta para a pergunta se isso realmente vai acontecer seria não. A Ruggie entrou com um investimento de 200 mil na pool TryCrypto, aqui na Curve Finance. Eu vou mostrar para vocês. E ele comenta também que ele planeja colocar uma grana na maneira mais segura que tem do mercado, que seria farming de stablecoin. Quando você coloca seu dinheiro em uma pool de stablecoin, a stablecoin não varia, né? Ela sempre vai estar valendo $1. Então você não tem o risco de tomar impermanent loss, que é um tipo de perda com a variação do preço do token, ou se não, o próprio token desvalorizar, né? Os dois tokens desvalorizarem, por exemplo. Então, o que acontece? Quando você tem moedas estáveis, você não tem esse problema, porque você tem duas moedas que vão estar sempre no mesmo preço. Então, o APY, o rendimento, é realmente líquido, digamos assim, porque você não tem o risco do impermanent loss, e as pessoas que trocarem dentro daquele par de stablecoin, trocar, por exemplo, DAI por Tether, Tether por USDC, USDC por USDT, tanto faz, esse tipo de coisa. Quando as pessoas trocam, elas vão pagar uma taxa pequena para poder trocar entre esses tokens, e essa taxa vai para quem está provendo liquidez. Então, quando você coloca o seu dinheiro em uma pool de liquidez de stablecoin, você está bem seguro, está recebendo as suas taxas lá, elas não costumam ser altas, justamente porque é muito seguro, né? Você ainda está sob o risco, por exemplo, de um ataque hacker, mas é a maneira mais segura de você prover liquidez aí, tá rendendo um APY. Essa TryCrypto Pool aqui, ela tá na Curve Finance, que eu vou mostrar aqui para vocês. Se vocês quiserem conferir ela aqui, ó, avax.curve.fi, FI, né? /ATryCrypto, daquele jeito que tá escrito aqui, ó. É só prestar atenção aqui nessa URL. Então, é uma pool que vai ter DAI, USDC, USDT, WBTC e WEthereum, né? São Rapid Bitcoin e Rapid Ethereum. É uma pool bem segura, bem estável, né? Porque ela tem 3 stablecoins, mais as duas moedas com maior market cap. Então elas são menos voláteis do que as altcoins em geral. Então é uma pool aí que é bem interessante, ela é mais segura, não é a mais segura justamente porque tem Bitcoin e Ethereum, mas é uma das mais seguras aí, né? Justamente porque ela tem muita stablecoin, né? Então isso segura bastante o preço. E as moedas que ela tem no meio dela são as moedas mais seguras, mais pesadas em valor de mercado, com menos volatilidade, né? Então ele tem esse investimento aqui de $200 mil e também está planejando fazer uma pool de stablecoin. E por último, mas não menos importante, uma coisa que me surpreendeu bastante é que ele está tentando fazer realmente essa DAO virar uma organização financeira reconhecida legalmente. O que eu acho bem controverso, justamente porque o cara trata tudo na zoeira, ela tem um nome de zoeira, tem todas as abas do site são zoeira praticamente, e ele vem e fala que tá querendo fazer isso virar uma DAO reconhecida legalmente. Complicada essa história aqui. Mas então o que aconteceu com o investimento? Como eu mostrei para vocês, eu investi $80, que tá no vídeo aqui do card, se vocês quiserem ver mais detalhes, foi um vídeo bem divertido de fazer, inclusive. O resultado aqui do dinheiro, vocês vão ver aqui o que aconteceu. Talvez não seja tão divertido assim, mas é o seguinte, o que aconteceu? Primeiro, o preço da moeda caiu de $800 para 1,56. Aqui, vamos ver quanto que é o Treasury Balance. A gente viu que o valor do tesouro também caiu bastante. Muito provavelmente a gente teve uma queda no valor de mercado de todas as moedas em geral e também o tesouro queimou muitas moedas, né? Então ele gasta o dinheiro dele para poder recomprar as moedas e ficar com menos moedas circulando por aí. A gente vê também que a inflação pegou bastante aqui, ó, porque a gente tem, por exemplo, ó, 51 mil aqui, quase 52 mil de total de moedas e inflacionou até chegar em 420 mil depois de queimar 72 mil tokens. Então tinha quase 500 mil tokens. A inflação pegou forte. É esse que é o prejuízo de um APY muito grande, tá, galera? Não é bom ficar confiando justamente num APY muito grande, porque se não tiver realmente da onde vir valor para aquela moeda, se não tiver realmente um valor que está sendo agregado àquela moeda enquanto ela vai aumentando a sua quantidade circulante, o seu fornecimento, você vai ter um monte de moedas sendo gerada com o mesmo valor, então essas moedas basicamente vão ficando cada vez com menos valor, que é um monte de moeda a mais para o mesmo valor, né? Então você simplesmente vai inflacionando a moeda, ela vai perdendo valor. É bem interessante vocês prestarem atenção nisso, porque a APY não é tudo. Tanto é que, se a gente vir aqui em Calculator, a gente vê o resultado dessa brincadeira. Que depois esses meus $80 que eu investi caíram 95% para menos de $4. Foi mais de 95%. Tá com 3,67 agora.
Eu não vejo por que sacar agora, por exemplo, né? Isso aqui já virou pó praticamente. Tem atualizações por vir aqui, eu dei uma olhada na comunidade, realmente tem uns cara loucão que apoia loucamente esse projeto aqui. Eu quero ver o que vai virar. Não vai fazer diferença aí, $4, vou sacar esse dinheiro para comprar um lanche. Então eu vou deixar aí, ver o que virar, se virar mais pó ainda, whatever. Eu já coloquei esse dinheiro realmente falando no vídeo que essa grana muito provavelmente viraria pó. E é um ótimo exemplo de por que vocês não devem confiar simplesmente em APY. Esse aqui eu não tinha prestado atenção, ó, se liga. Uma calculadora super precisa e estime quanto que você vai ser roubado, digamos assim. Esse projeto é puro meme mesmo. Mas uma coisa que eu vi aqui que me prejudicou bastante no começo, que eu pretendia entrar nesse projeto, tentar pegar um hype dele e sair logo depois. Mas o que me travou aqui um pouquinho, né? Eu acabei esquecendo dele depois. Eu fiquei muito atrás de outros projetos, comecei a dar umas aulas. Enfim, não vai me fazer falta essa grana aqui. Eu já estava pensando realmente que isso aqui era uma grana que podia virar pó. Mas o problema era, aqui não tem como mais colocar. Mas é o seguinte, quando você colocava em staking, você tinha que colocar aqui em stake, aí de repente ele vinha aqui para um warm-up period, né? Que seria um tempo para ele esquentar o token até você conseguir colocar em outra operação e ele realmente começar a render o APY. Então, eu não sabia que tinha esse período, eu acabei não vendo isso na documentação, ou vi e esqueci, não sei. E você coloca o seu dinheiro lá e ele demora 5 dias para começar a render o APY. E nesse tempo o token já estava mega inflacionando lá, porque demorou 10 dias, né? Demorou 5 dias para eu conseguir pegar o bond dele, né? Que é o tempo para você conseguir sacar de quando você faz... bonding, que é para você poder pagar e comprar ele mais barato, ele tava com coisa de 80% mais barato. Então foram 5 dias para conseguir sacar aquilo tudo, para depois então colocar mais 5, 3 dias, não lembro quanto tempo que era exatamente, era menos de 5 dias no máximo, não lembro de cabeça, mas tinha esse período para você conseguir começar a conseguir ganhar os rendimentos. Então esses 10 dias foram mais que suficiente para fazer boa parte dessa grana virar pó. Essa aqui não é uma grana minha de ficar fazendo trading, eu vi que isso aqui tá começando a dar errado, eu vou tirar loucamente e tal. É uma grana que eu já coloquei realmente pensando em perder, assim como a grana da Wonderland, eu coloquei ela lá para sentar em cima e mostrar os resultados a cada certo tempo para vocês. Mas caso for uma grana que realmente faça falta, pessoal, não invista nesse tipo de projeto. Você quer um pouquinho mais de segurança? Compra Bitcoin pensando a longo prazo, por exemplo, né? Não é uma recomendação de compra, né? Mas o que eu faria, caso eu quisesse mais segurança, eu compraria Bitcoin, por exemplo, tá? Esse tipo de projeto aqui, ou você fica rico por um tempo, ou ele vira pó. Então, é interessante vocês realmente colocarem, assim como eu fiz, uma grana que você está totalmente disposto a perder, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é Tony Mark. Não esquece de deixar o like. Valeu. Falou.